Paulo. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham no plenário Antenor Narduto, a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, no Facebook da TV Notícia, no Facebook da Câmara Municipal e também pela Rede Notícia de Comunicação. Vamos dar início agora à 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Venécia, na tarde desta terça-feira, 18 de setembro de 2018, às 17 horas. Como de costume, ao final da sessão, ela vai estar disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal, bem como no canal do Facebook do Poder Legislativo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do trecho bíblico. Leitura do livro de Salmos, Salmos 32, versículo 7. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Amém. Convido os senhores vereadores para tomarem os seus lugares, para que o secretário proceda à chamada para verificação do quórum regimental. Boa tarde a todos. Antônio Emílio. Presente. Cláudio Marcos. Damião. Dejani José Dias. Evaristo Miguel. Graciara Bergamin. Josimar de Oliveira. José Luiz da Silva. José Maria Soares. Josiel Santana. Juarez Oliose. Luciano Márcio Nunes. Valdemir da Silva Pereira. Presente. Verificado o quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2018, às 17 horas e 8 minutos. Justifico a ausência da vereadora Gleciara Bergamin de Araújo, que está de atestado médico na data de hoje e também de amanhã, durante a reunião das comissões. Expediente. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária de 11 de setembro de 2018. Não havendo vereador se manifestar pela retificação ou impugnação da ata, considera-se aprovada a ata da sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2018. Convido o senhor secretário para que, por gentileza, faça a leitura da pauta desta sessão. Pauta da 33ª sessão ordinária, segunda sessão legislativa, 16ª legislatura, 18 de setembro de 2018, terça-feira, 17 horas, plenário vereador Antenor Narduto. Expediente, projeto de lei número 61/2018, dispõe sobre a instituição da taxa de serviço de inspeção municipal e doses providências, iniciativa prefeito Mário Sérgio Lubiana. Indicação número 142/2018, indica ao prefeito Santíssimo Mário Sérgio Lubiana a pavimentação das ruas X1 e X7, bairro São Cristóvão. Iniciativa vereador José Maria Soares. Indicação número 143/2018. Indica ao prefeito excelentíssimo Mário Sérgio Lubiana a implantação da rede de esgoto na rua Y2, no bairro São Cristóvão, neste município. De iniciativa do vereador José Maria Soares. Ata da sessão ordinária dia 11 de setembro de 2018. Câmara Municipal da Venécia, Estado do Espírito Santo, em 14 de setembro de 2018. 64ª Emancipação Política, 16ª Legislatura. Assina o vereador presidente Antônio Emílio Abreu Dias Borges. Consulto, senhores vereadores, sobre a possibilidade de dispensa da leitura da íntegra da pauta dessa sessão. Os vereadores que concordam que seja dispensada a íntegra da leitura da pauta permaneçam sentados. Os que discordam, levantem-se, por favor. Registro a deliberação do plenário, aprovada por maioria, a dispensa da leitura integral da pauta desta sessão. Pequeno expediente. Franqueio a palavra aos vereadores inscritos no pequeno expediente pela ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, sendo vedados a partes. Primeiro orador inscrito a utilizar a palavra no pequeno expediente, vereador Cláudio do Granito. Não vai utilizar a palavra nesse momento, vereador Zequinha Brasileiro. Também não vai utilizar a palavra nesse momento, vereador Mir de Guararema. Vereador Mir também não vai utilizar a palavra nesse momento. Zé Luiz do Cricaré.
Presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, povo que nos acompanha nesta tarde maravilhosa. Senhor presidente, não viria aqui nessa tribuna não, mas pelas informações, pelas cobranças, pela insatisfação da população dali daquela praça ali, principalmente os taxistas. Vejamos um cidadão que ganha R$ 2.500, que não tem feito a sua obrigação, ao qual foi confiada. Eu não vou mencionar nome aqui, mas quem eu falar, vocês vão saber quem é. Nós estamos ali, os taxistas ali com a placa, que tem mais de 3 meses, que eles estão implorando. O cara chegou com o palavreado para mim e falou assim, se essa semana conseguisse, que ele ia andar de saia, porque ele não está acreditando mais no poder público de Nova Venécia. Então eu quero chamar a atenção desse cidadão, enquanto ele fica aí atrapalhando os barraqueiros, tirando as pessoas do meio da rua, né? Ele vai lá olhar e fazer aquilo que é de direito dele, que é para isso que ele está ganhando, esse cidadão. Aqui nós temos aqui pela Multivix ali, uma lanchonete ali, que ela fica aberta, às vezes começa na quarta, na quinta-feira, né? Acontece um pagode, que eles tomam conta da metade da rua, e aquele cidadão não vai lá falar nada com aquele povo. Eu acho engraçado isso. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. O senhor foi nomeado para fazer o certo. Então, se o senhor não tomar providência nessa situação, a semana que vem eu estarei novamente nessa tribuna. Obrigado, vereador Zé Luiz do Cricaré. Próximo orador inscrito a utilizar a palavra no pequeno expediente, vereador Luciano Márcio. Não vai nesse momento. Vereador Damião. Também não vai utilizar a palavra nesse momento. Vereador Juarez Oliose. Senhor presidente, demais colegas vereadores, povo que nos acompanha nesta tarde. Senhor presidente, eu vou começar meu discurso com um pequeno expediente, falando de uma situação que a semana passada, eu como vereador, separei, da situação do Detran de Nova Venécia. Alguém disse, semana passada aqui na tribuna, sobre o sinal de Nova Venécia, que tem década, tem mais de 10 anos, né, que vem brigando, solicitando aquilo ali, e até hoje não foi tomadas as providências. Mas o que me chamou mais atenção ainda, senhor presidente, que aquilo que não precisa mexer, ou que a pessoa mexa, mas para melhorar o atendimento aos nossos usuários, aos nossos, né, a população de Nova Venécia, que é simplesmente o DUA, que é o PVA do veículo, que todos nós pagamos, que Nova Venécia já está aproximadamente chegando 25 mil veículos, né, em Nova Venécia. Por que eu estou dizendo isso, presidente? Que eu fui na semana passada no Detran apanhar o meu documento, que já está pago o PVA, do qual várias vezes eu já debati aqui, que me cobraram ano passado e este ano praticamente 800 e poucos reais de PVA. E aí eu fui apanhar o documento, então até poucos dias atrás você ia apanhar o documento do Detran, ou ele viria na sua casa, ou você buscaria ele lá, simplesmente com o documento seu, né? E assinava o livro e levava ele para casa. Porque o PVA ele é pago todo ano e é descartável, né? Passou o ano e joga fora. E aí eu tomei conhecimento, senhor presidente, pelo Detran de Nova Venécia, que para você apanhar o seu documento lá depois de pago, você tem que levar, né, da sua casa ou levar antes de chegar no Detran, a cópia dos seus documentos e comprovante de residência. E aí eu questionei, tanto para o diretor Anderson, e tanto para funcionário, porque o documento ele é descartável, todo ano é jogado fora. E para mim chegar no Detran, precisar voltar na cidade para tirar as xerox, os documentos e levar lá, gasta para cada pessoa 3, 4, 5 xerox. Aí se você somar, como vocês vereadores estavam somando aqui semana passada, 25 mil veículos, ele vai chegar aproximadamente 100 mil cópias por ano, jogada no meio ambiente, jogado fora, né? Tanto que a gente luta bem o meio ambiente, a gente discute, fala, né, de economia e fala, né, de meio ambiente. Então o Detran está exigindo que para nós pegarmos nosso PVA lá, pago, tem que chegar com as xerox tirada para arquivar. Aí todo ano
é jogado fora. E interessante, senhor presidente, que eu queria saber ainda onde que é colocado tanto papel naquele Detran, porque para fazer alguma coisa para melhorar para a sociedade não faz não, mas para facilitar o trabalho deles e prejudicar do consumidor que já paga as consequências, mas essa agora tem que pagar a Xerox para poder apanhar o seu PVA. No grande expediente continuarei meu assunto. Obrigado, vereador Juarez Oliosi. Próximo orador inscrito a utilizar a palavra no pequeno expediente, vereador Biel da Farmácia. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. O que me traz aqui nesse pequeno expediente é um assunto chato em relação a um funcionário da prefeitura. Esse funcionário, o nome dele é Maicon Sabadim. Amigo meu, foi pai essa semana. Eu queria me solidarizar com ele, apesar de Maicon ser uma pessoa bastante polêmica na secretaria que ele trabalha. Mas vou dizer para os senhores por que eu estou falando desse funcionário. Esse funcionário passou no último concurso público na função de pintor automotivo. E a prefeitura o nomeou, ele tomou posse, só que a prefeitura não fez para ele o local para ele trabalhar. Então ele não tem lá a estufa para trabalhar. E, desde a gestão passada, que eles perturbam a vida desse menino e não dão o local de trabalho a ele. E agora, abriram um processo administrativo, um presente de Dia dos Pais para ele, que foi pai essa semana, para ele responder, porque ele não tem o espaço para trabalhar. E eu já me reuni com o pessoal do Executivo, para a gente tentar resolver o problema dele. Foi feito um acordo, não foi feita a estufa da prefeitura, para fazer os retoques nos carros. Tudo bem que os retoques maiores a prefeitura terceiriza. Também não o alocaram em outro setor, não sei se isso é possível, porque a função dele de concurso público é pintor automotivo. E agora um processo administrativo contra o servidor, porque ele não tem o lugar de trabalhar, que seria a responsabilidade do Poder Executivo de dar a ele o local de trabalho, que ele passou no concurso público, pagou a inscrição, estudou, e aí o rapaz tem que responder a um processo administrativo. Queria me solidarizar a ele. Maicon, se precisar de me ter como testemunha em seu processo, para falar sobre a vez que tive na prefeitura, para falar sobre a tentativa de fazer uma estufa para você trabalhar, conte comigo, porque eu também sou servidor de carreira e sei como funciona isso. Você não está desempenhando a sua função, porque você não tem onde trabalhar, a prefeitura não tem uma estufa, então não desce o concurso para você passar. Agora, depois que você passou, não te dá o local de trabalho e ainda quer abrir processo administrativo? Poxa, vamos respeitar as pessoas. É pequeno demais, gente. Um pintor automotivo, será que não tem utilidade no nosso município? Perguntei ao Maicon o valor que custa a montagem de uma estufa. Vou exagerar aqui, porque ele falou menos. Não fica menos de 30 mil reais. Brincadeira, gente. Obrigado, vereador Biel da Farmácia. Próximo orador inscrito a utilizar a palavra no pequeno expediente, vereador Cimado Altué. Não vai utilizar a palavra nesse momento. Último orador inscrito no pequeno expediente, vereador decano dessa casa, Evaristo Miguel. Não vai utilizar a palavra nesse momento. Então, encerrado o pequeno expediente, passaremos ao grande expediente. Franqueio a palavra aos vereadores inscritos no grande expediente pela ordem de inscrição, desta feita pelo prazo de 7 minutos. Primeiro orador inscrito no grande expediente, vereador Cimardo Altué. Não vai utilizar a palavra nesse momento. Vereador Cláudio do Granito. Também não vai utilizar a palavra nesse momento. Vereador Zé Luiz do Cricaré. Também não. Vereador Dejanir Dias. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Só para complementar a fala do vereador Juarez Oliosi, em relação ao sinal luminoso, é inadmissível ficarmos tantos anos com esse sinal luminoso, e eu vou bater nessa tecla até que seja trocado. Foi feita uma promessa outro dia
de que vai haver a troca do sinal. Mas a pessoa que fez a promessa foi a mesma pessoa, né, segundo a palavra do vice-prefeito, de que o vice-governador tinha dado essa palavra. Mas foi o mesmo que prometeu calçar a Guanabara, asfaltar a Guanabara, que também não aconteceu. Então, eu vou continuar batendo nessa tecla, Juarez, porque a gente vai... Eu passei em Montanha outro dia, lá tem um sinal de LED que não funciona, está desligado na cidade, lá não funcionou o sinal. Então, se tem lá em Montanha um que está lá desligado, por que nós temos aqui um fluxo tão grande que recebe pessoas de outras cidades? Por que não termos um sinal luminoso à altura do que a população, não só de Nova Venécia, como de toda a região precisa? Ok? Obrigado, vereador Dejani Dias. Próximo orador inscrito a utilizar a palavra no grande expediente, vereador Zequinha Brasileiro. Desde já eu quero fazer meus cumprimentos ao presidente, vereador Antônio Emílio, vereadores e vereadoras, todos os vereadores, e a todos que nos assistindo através da TV Notícia, uma boa tarde. Nesse momento, eu estou rindo, para descontrair um pouquinho, tá? Jesus. Nesse momento, eu quero, mais uma vez, fazer meu apelo, né? A questão do bairro Zé Dalvite, que até o momento está do mesmo jeito, não fizeram a limpeza, tá? Infelizmente, estou voltando a falar as mesmas falas que eu não queria falar, mas estou falando. Mais uma vez, vou falar do bairro Aeroporto 2, na rua Q. Aquela galeria não mexeram em nada, está tudo cheio de mato. Então, está do mesmo jeito. Como eu já havia falado, né? Estamos prestes, se Deus quiser, vir uma chuva que venha, seja bem-vinda. Mas a minha preocupação é com aqueles moradores que precisam de todo o apoio, estão sem esse apoio. Então, infelizmente, palavras que eu não queria repetir, estou repetindo aqui nesse momento. Nesse momento também, eu quero fazer o meu agradecimento também ao senhor prefeito Marcelo Jubiano pelo atendimento da minha indicação número 133/2018, pela construção de galerias de águas pluviais e drenagem de água na rua Tonico Santos Neves, no bairro Rúbia. Eu fui atendido, desde já faço o meu agradecimento ao senhor prefeito Marcelo Jubiano. Também quero agradecer à Secretaria de Obras por ter trocado a tampa de bueiro da rua Drago, no bairro Rúbia, e ter resolvido o problema, né? Porque estava realmente colocando em perigo as pessoas ao caminharem. Quero também, nesse momento, né, fazer meu agradecimento, né, na Avenida Belo Horizonte, bairro Filomena. Creio que, de repente, não só foi eu que pedi, creio que o meu amigo vereador Cláudio também deve ter feito esse pedido junto, né? Até bom que reforçou o pedido, para que pudesse também ajeitar aquele buraco que estava realmente naquela Avenida Belo Horizonte, né? E é muito bom a gente ser atendido, né, Cláudio? Muito importante. Nesse exato momento também, quero também reforçar uma indicação que eu fiz, 120/2018, onde eu indiquei ao prefeito Marcelo Jubiano para a construção de a caixa de esgoto na rua Jacobina, bairro São Francisco. Por que eu fiz essa indicação? Porque, infelizmente, segundo os moradores, há mais de 20 anos, está havendo vazamento naquela rua, onde o esgoto está tomando conta, né, de uma propriedade. Infelizmente, formou até uma lagoa e está prejudicando também o meio ambiente. Seria muito importante que essa indicação que eu fiz ao senhor prefeito, que ele pudesse atender para o bem de todas as pessoas, né, que moram naquele bairro São Francisco. Porque o mau cheiro é insuportável e é desagradável até. Então, seria bom que pudesse atender, primeiro, para o bem do povo e também para o próprio meio ambiente. Nesse momento também, eu fiz uma indicação ao prefeito excelentíssimo Marcelo Jubiano sobre a pavimentação das ruas X1 até a X7, lá no bairro São Cristóvão. E também uma indicação que eu fiz, número 143/2018, onde eu indiquei ao prefeito, senhor Marcelo Jubiano, a implantação da rede de esgoto na rua Y2, no bairro São Cristóvão. Inclusive, essa rua já está
com a pavimentação, só que não fizeram a rede de esgoto. Os moradores, né, infelizmente, pediram, pessoal, olha, o que eu posso fazer é pedir ao prefeito, e é ele que vai saber a forma melhor de poder executar essa obra. Nesse momento também eu quero fazer um apelo que o vereador Biel, inclusive até nós estivemos reunidos com aquele pessoal lá no Flora Park, e eles fizeram vários pedidos. Inclusive o Flora Park está do mesmo jeito, os bueiros, infelizmente, estão precisando de manutenção, até agora não fizeram nada, não tem uma varredeira que pudesse varrer aquelas ruas do Flora Park. Então, enfim, está um descaso. Então, seria bom olhar com o maior carinho, porque esse povo que mora ali, não importa o número de povo, mas eles votam. E o voto vale a pena. Então, nessa hora, seria importante que pudesse ter as pessoas para poder cuidar e zelar daquele bairro Flora Park. E também fazer um apelo, porque junto ao parquinho lá do Flora Park, infelizmente está cheio de mato, e o pior, as criancinhas ficam brincando lá no parque e pode correr risco de ser picado por uma cobra. Então, as crianças merecem todo o cuidado, todo o zelo. Mais um apelo que estou fazendo sobre a questão do bairro Flora Park. Outra situação também que eu vi, senhor presidente, eu fiz uma visita ao bairro Aeroporto, e eu achei interessante, eu visitei aquele bairro, justamente um bairro que está tendo as pessoas fazendo suas moradias, e já está em questão judicial, questão assim, de irregularidade, né? Mas o que me deixou assim, muito triste é o seguinte, está sendo liberado para uns a água e energia, e para outros não está sendo liberado nem água nem energia. Eu achei um absurdo, porque direitos são iguais. Por que libera para um e não libera para o outro? Ah, porque está em questão judicial. Tudo bem, mas se está em questão judicial, então não poderia liberar para ninguém. Por que um e para outro não? E o pior, infelizmente, senhor presidente, me falaram, tá, que a própria assistência social está realmente sabendo da situação toda. Então, eu acho o seguinte, está irregular, não está legal, qual é o certo da assistência social? Chegar junto, fazer um estudo social, chegar junto e tentar regularizar o que não está irregular. Porque se a área pertence à prefeitura, tem um órgão competente da prefeitura chamado Assistência Social, Secretaria da Ação Social. Então, esse órgão ele é competente, ele é capacitado. Agora, tem que realmente chegar junto dessas pessoas que precisam de apoio, precisa de moradia. Então, tem que haver um programa habitacional em Nova Venécia, que não tem. Tem que haver um programa, ou que faz a doação de casa para quem precisa, ou faz a doação de lotes. Quantos que estão pagando aluguel sem condições e estão nessa situação de injustiça? Um erro não conserta o outro. Então, é fácil criticar. Ah, eles invadiram aquela área. Está errado. Invadir está errado. Poxa, mas até quando que eu vou ficar jogando pedra? Então, se a assistência social começar a fazer o trabalho dela, vai evitar muitas coisas de contramão de pessoas fazendo coisas que não queriam fazer. E o povo pobre merece carinho, merece atenção e merece cuidado. Fica aqui mencionar essas palavras. A todos uma boa tarde. Obrigado, vereador Zequinha Brasileiro. Passa a palavra ao vereador, presidente dessa casa, Antônio Emílio. Mais uma vez, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Notícia. Hoje eu estive visitando algumas pessoas lá no bairro São Francisco, algumas casas, algumas empresas, e as pessoas me relataram, os moradores daquele bairro, uma situação que eu ainda não tinha conhecimento, com relação ao esgoto sanitário ali do bairro São Francisco. Quando foi feita essa infraestrutura antes de calçar aquele bairro, não houve um manilhamento necessário, vereador Mir de Guararema. Segundo alguns moradores ali, o que há são canos de pequena envergadura que conduzem esse esgoto até uma estação de coleta maior. E como a cidade vai crescendo, hoje essa tubulação não dá conta. É preciso que, durante algum tempo, vá o Marconel da prefeitura recolher aquele esgoto para depois depositar numa estação de tratamento. O grande problema que os moradores relataram para a gente hoje é que essa coleta não tem sido feita com a regularidade necessária. E aí imaginem vocês que esse esgoto volta para dentro da casa das pessoas, vereador Zequinha Brasileiro, volta para dentro do ambiente de trabalho
das pessoas que trabalham ali no bairro São Francisco. Então, se o município não tem planejamento para trocar essa tubulação de cano, de PVC, por uma anilha de cimento, como deve ser feita, para dar a estrutura necessária, vereador Juarez Ullosi, de saúde para todos, se prefere recolher esse esgoto ali na caixa, que faça de forma regular, a ponto de não causar transtorno, vereador Cimado Altoé, para os nossos moradores. Porque imagina que situação você dentro de casa e aquela porcaria toda voltando ali para dentro da sua casa, voltando para dentro do ambiente de trabalho. Se não quer investir na infraestrutura necessária, que pelo menos dê atenção prioritária aos moradores do bairro de São Francisco, vereador Luciano Massa, que estão padecendo com essa situação. Isso coloca em risco a saúde das pessoas, coloca em risco a saúde das crianças. E não queria nem falar em despesa, mas R$1 gasto em saneamento básico, ele economiza muito mais do que depois você ter que dar uma atenção na saúde da vida das pessoas. Então é questão de política administrativa que se está faltando investimento necessário em infraestrutura para aquele bairro. Hoje eu ouvi vários moradores e vários comerciantes daquela localidade reclamando dessa situação, e a gente aqui na Câmara tem que ser a voz da nossa população aí fora. Queria me solidarizar com o Maico Sabadinho, como disse o vereador Biel da Farmácia, a administração pública me acha estranho, eu acho até bastante estranho aqui, como tem um pintor automotivo dentro do executivo e terceiriza esse tipo de serviço. É meio incoerente, se a gente tem a pessoa para trabalhar naquilo ali, para pintar os carros, para reformar, por que terceirizar? Vamos dar uma olhada nisso aí. E além de terceirizar, eu vou em outra situação. O servidor está sendo pouco aproveitado, quem sabe até perseguido, vereador Biel da Farmácia, porque se uma pessoa não tem condição de trabalho, como é que você vai abrir um PAD contra ele? Demanda atenção essa situação, principalmente porque tem um servidor da prefeitura para executar um serviço que o município precisa, o servidor está ocioso por não ter condição do trabalho, e o município terceiriza a prestação desse serviço? Meio incoerente isso aí, eu acho que demanda uma profundidade maior a gente analisar o que está acontecendo aí. E como o vereador Biel da Farmácia disse, é do último concurso. Do último concurso também, várias serventes reclamando com a gente do desvio de função, da carga horária exagerada, da carga horária desumana, da forma como está sendo conduzida essa administração da Secretaria de Educação. Já foram pedidas várias reuniões com o prefeito, com o secretário de Educação, para que as autoridades tenham sensibilidade, a palavra é sensibilidade, com a carga horária das serventes, porque isso reflete diretamente no ensino de nossas crianças. E não está dando certo, porque eu já falei aqui que a nota do IDEB não atingiu a meta. A nota do IDEB de 1ª a 5ª série, nós estamos em 24º município do estado. E isso impacta diretamente a condição de trabalho das serventes no ensino. Porque se elas trabalham bem, de forma organizada, se trabalham com a estrutura necessária, o professor vai ter tranquilidade, a criança vai ter tranquilidade em sala de aula, vai ter condição de aprender, e o professor vai ter condição de lecionar. Então, nesse último concurso, o Maicon Sabadinho, pintor automotivo, hoje respondendo um PAD, não tem nem condição de trabalho. Está refletindo também nas serventes sem condição de trabalho. É preciso que a gente dê voz a essas demandas aqui. Por fim, relatar a questão de segurança do bairro Aeroporto, que, na verdade, não é de segurança, é questão de insegurança do bairro Aeroporto. Algumas localidades sem iluminação, às vezes faltando poucos metros para terminar a rede de iluminação pública. E vou deixar uma sugestão aqui, na verdade é mais do que uma sugestão, está previsto na lei orgânica. Vereador Luciano Massa, que é da área de segurança pública. Instalação da guarda municipal. Vários municípios do estado, na Grande Vitória todos, no interior do estado alguns, possuem a guarda municipal, Biel da Farmácia. Guarda municipal com efetivo, para dar suporte à polícia militar, para dar suporte à polícia civil, para dar suporte também
ao Corpo de Bombeiros. Ou seja, o município tem condição, tem material, tem pessoal e tem necessidade disso. A gente pode pecar pela ação, não podemos pecar pela omissão. Uma guarda municipal com veículo, com motocicleta, fazendo ronda aqui no nosso comércio, nos nossos bairros, nos horários necessários, vai ajudar muito nossa população a ter tranquilidade. Então, o que a gente precisa hoje é que tenha eficiência na administração pública. Isso é o que a gente vai bater e buscar sempre nessa tribuna. Obrigado, vereador Mídio Guararema. Devolvo o trabalho ao vereador, presidente dessa casa, Antônio Emílio. Próximo orador inscrito a utilizar a palavra no grande expediente, vereador Juarez Oliose. Senhor presidente, demais colegas vereadores, povo que nos acompanha, eu quero aqui, senhor presidente, nesse grande expediente, continuar minha fala em relação ao Detran de Nova Venécia, em relação ao IPVA. Eu fui amparado, senhor presidente, com todos os documentos na mão, em cima do balcão, inclusive o comprovante de residência, e aí me negaram o DUA, o IPVA do meu veículo pago, sendo esse que, pela lei, que poderia rever a situação do IPVA, desde que o IPVA esteja pago, o motorista, eu acredito que nem precisaria do IPVA andar com documento no carro, porque qualquer parada que ele tiver, Luciano, ele puxou a placa, ele sabe se o veículo está pago ou não, o IPVA. Mas já que a lei exige que você tem que andar com ele, então a obrigação que o Detran tinha que fazer, no mínimo, era entregar o IPVA ao proprietário do veículo, sem essa burocracia aí. Eu pensava que nós estávamos num país da ciência, tecnologia, cada vez se avançando, mas pelo que eu estou vendo, vereador Luciano, no Brasil, o Estado do Espírito Santo está andando para trás, porque em vez de avançar, está andando para trás, porque até outro dia o documento chegava em casa, o PVA chegava em casa, não precisava nada disso. Muito tempo atrás, chegava no Detran, se assinava o livro e apanhava o documento. Agora, hoje, não. Em vez de mudar para melhor, está mudando para pior. Então, eu quero deixar uma sugestão para o Anderson Salvador, que ele pode fazer o mínimo naquele Detran, o mínimo que ele pode fazer com o meu pensamento, que é uma pouca vergonha, é o Detran não ter uma máquina de xerox, que pelo menos o proprietário pode tirar a xerox no Detran, mesmo pagar ela, que não há problema. O que nós estamos querendo economizar é tempo, porque eu não tenho tempo para ficar andando à toa na rua, ou estacionar um carro, caçar um estacionamento para tirar uma xerox. Então, o mínimo que o Detran podia oferecer para o usuário, é uma máquina de xerox, que possa até cobrar, que não acredito que fica até barato para a gente, ganhar tempo, para atender o consumidor veneziano, essa pouca vergonha desse Detran. Já não chega o sinal, agora é mais essa ainda. Outra, senhor presidente, a gente fala o Detran, mas a gente sabe que é o Detran Estado, porque o Detran ele é ligado ao Estado, Simplesmente aqui um gerencia ele, lá em cima é outro que gerencia ele. Nós vimos semana passada, senhor presidente, que foi segunda-feira passada, foi interditada a terceira ponte de Vitória. Por 8 horas parou o Estado do Espírito Santo, porque uma pessoa queria se jogar de cima da ponte. E aí, imediatamente, nós vimos depois uma pessoa do Corpo Bombeiro dizendo que salvou uma vida. Aí eu perguntei, qual vida que ele salvou? Porque que eu saiba, uma pessoa que está querendo se jogar de cima de uma ponte, ou está querendo se enforcar, é porque ele está com problema de depressão. E ele precisa de tratamento. Ele precisa de um psicólogo, ele precisa de tratamento, precisa de remédio. E aí o governo do Estado, francamente, senhor Paulo Artung, eu me admirei muito do seu segundo mandato, mas estou decepcionado como esse segundo mandato seu está sendo conduzido no Estado do Espírito Santo. O governo do Estado pronunciando que vai gastar 15 milhões de reais para botar proteção na terceira ponte de Vitória. Aí depois diz que o Estado não tem dinheiro. Mas 15 milhões para jogar fora tem. Porque com 15 milhões, seu governador, nós colocaríamos 10 UTI do Hospital São Marco, que está ali há 4 anos arquivado, pronto para ser implantado e está arquivado. Talvez o governo não sabe quantas pessoas que morrem no Hospital São Marco, infartado, como meu pai morreu sem chegar em São Mateus por falta de uma UTI. Aí ele acha que salvou uma vida lá, vai botar proteção na terceira ponte.
Eu acho que ele não sabe que uma pessoa, quando quer se jogar de cima da ponte, ele está com depressão. Ele precisa de psicólogo, ele precisa de tratamento, ele precisa de remédio. Aqui em Nova Venécia, por exemplo, então, eu tenho que solicitar ao prefeito que coloque proteção nas pontes. Porque quantas pessoas jogou de cima da ponte ali em cima e morreu afogado? Tem que ir lá na Pedra do Elefante, seu governador, botar proteção lá, porque uma pessoa se jogou lá de cima também. Aí eu não sei como é que vai ser, gente. Quantas pessoas em Nova Venécia estão se enforcando com um pedacinho de corda, trepado em cima de uma cadeira, que se enforca com o pé no chão? Por que isso está acontecendo? Porque às vezes o governador não sabe quantas pessoas, Luciano, estão se enforcando por falta de pagar, de dívida, né? De dívida, endividado, não tem como tratar da família, não tem como pagar as dívidas. Aí o governador tem 15 milhões de reais para botar proteção na terceira ponte. Mas para o Hospital São Marco não tem não. Para salvar a vida ali não tem não. É porque não é publicado, gente, nas mídias, quantas pessoas que morrem sem chegar na porta do hospital, sem ter uma UTI. Como a semana passada, um tio meu infartou aqui, graças a Deus deu tempo de chegar em Colatina. Porque o Hospital Nova Venécia São Marco tem estrutura, tem condições, né, mas não tem dinheiro para poder implantar as 10 UTI. Como nós temos a UPA lá em cima, pronta há 3 anos, senhor presidente, para inaugurar, e o governo do estado não estende a mão. Como nós temos as 8 pontes de cristalina, seu governador, que 15 milhões, a metade dele fazia as 8 pontes de cristalina. 15 milhões daria para fazer, a metade desse dinheiro daria para fazer a Guanabara. A metade desse dinheiro, do governador, daria para fazer o asfalto do João Peão. A metade desse dinheiro, governador, daria para chegar o asfalto lá no 15. E isto nada para Nova Venécia tem. Mas para jogar fora 15 milhões, para dizer que vai salvar a vida numa terceira ponte, aí tem. Aí tem. Né? Para jogar 6 milhões para tirar 2 pedras em Colatina no meio da pista, uma proteção, aí tem. E agora, segundo me falaram, que vai chegar até 10, 11 milhões, que vai ter aditivo. Vai ter aditivo, senhor presidente. Isso, então, deixa a gente entristecido, quando a gente vê a administração dessa forma, só lesando a população veneciana, só lesando o povo do estado do Espírito Santo. Só pagar, pagar, pagar e ter reconhecimento, nada. Ter saúde, nada. Ter benefício próprio, nada. Mas cada um deles, senhor presidente, igual o Detran de Nova Venécia está ali, cargo comissionado, aí tem dinheiro. Aí tem dinheiro para pagar. Né? Para jogar 15 milhões na terceira ponte, que isso é um absurdo dos absurdos. É absurdo dos absurdos. Eu queria perguntar a pessoa do Corpo Bombeiro que deu entrevista dizendo que salvou uma vida, se amanhã ela não vai se jogar debaixo de um carro, se ele vai garantir de que ela não vai jogar de segunda ponte Vitória, né? Se ela não vai amarrar a corda no pescoço, vai se enforcar, porque ela não subiu lá à toa não para se jogar lá de cima. Ela subiu lá porque ela estava com depressão. E lá ela precisava de médico, psicólogo, precisava de remédio. É isso daí, seu governador. Você tem que olhar nos hospitais quantas pessoas estão morrendo, endividado, se enforcando, né? Por ter uma administração olhada e voltada para a população do estado do Espírito Santo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juarez Oliosi. Próximo orador inscrito a utilizar a palavra no grande expediente, vereador Evaristo Miguel. Não vai utilizar a palavra nesse momento, vereador Biel da Farmácia. Boa tarde novamente a todos. Depois desse discurso acalorado do nobre vereador Juarez, parabéns, Juarez. Venho para falar um pouco sobre o assunto que falamos aqui na semana passada, a questão dos medicamentos. Eu recebi ligações de alguns colegas que realmente está faltando medicação na cidade, e eu tinha feito o requerimento ao chefe do executivo, solicitando informações sobre as aquisições de medicamentos no município. Eu queria dizer para vocês que quem quiser compartilhar esse documento chegou, a resposta do chefe do executivo, e que, pelo pouco que eu pude apurar, que esse documento chegou na minha mão hoje, é que realmente, ano a ano, sobra dinheiro da assistência farmacêutica, e esse dinheiro que sobra, ele é suplementado no ano seguinte,
Ou seja, não utiliza o dinheiro todo para comprar o remédio no ano daquele exercício, o dinheiro sobra, o executivo suplementa, uma vez suplementado, no outro ano ele pode usar com o que quiser dentro da pasta. E todo ano falta medicamento na farmácia. Especificamente falando desse ano de 2018, o valor liquidado até julho de 2018, liquidado, gente, é aquilo que foi empenhado e pago, que provavelmente já deve estar nas estantes da farmácia, foi R$ 255 mil, sendo 238 mil oriundo da União e do Estado e 17 mil oriundo do município. Isso dá uma média mensal de R$ 28.400 para comprar medicamento. Não precisa ser farmacêutico como eu para saber que vai faltar. Até julho. E pasmem, no ano de 2017, nos 12 meses, foram liquidados R$ 814 mil. Ou seja, até julho, liquidou 255. É óbvio que vai faltar medicamento. É óbvio que vai faltar os medicamentos, como o Juarez disse aqui, para tratar os maus psíquicos. Aí vai precisar dar proteção na ponte, porque com esse dinheiro aqui não compra remédio, vai faltar. E o pior, quando não compra medicação, a gente vem aqui e fala, o prefeito é ruim, o secretário não está fazendo a parte dele, mas quem paga o pato com isso, primeiro é a população, que tem que comprar, não tem jeito, não achou na farmácia base, tem que comprar. Segundo, é o pobre do farmacêutico que está lá na recepção da farmácia, é o enfermeiro que está no PSF, que tem que ouvir poucas e boas, com razão da população, porque ela paga o imposto, e não acha o medicamento. Então, os números estão aqui, quem quiser depois olhar o requerimento que eu fiz, o dinheiro da assistência farmacêutica, não estou falando dessa gestão desse ano, de outros anos, ele não está sendo investido na sua totalidade na assistência farmacêutica, ele está deixando sobrar para suplementar, a gente está suplementando à vontade, e no outro ano usa-se para qualquer coisa dentro da pasta, porque já dinheiro de suplementação não tem vínculo com a rubrica daquele fim que ele foi destinado. Então, R$ 255 mil gastos com medicamento até julho desse ano, gente. R$ 255 mil, dá uma média de R$ 28.400. Se você dividir para 50 mil habitantes, dá 50 centavos aproximadamente para cada munícipe. Essa conta está errada. Não precisa ser matemático, não precisa nem fazer conta, a conta é errada. Ah, o número foi até julho, pode ser que agora em agosto, setembro, deve ter liquidado mais um pouco. Mas, gente, 6 meses com R$ 255 mil, um município de 50 mil habitantes, a conta está errada. Qualquer vereador que quiser aqui, vai lá no Cristalino, Juarez, pergunta se está faltando medicamento lá no postinho. A resposta vai ser sim. Vai lá no centro de saúde, pergunta para a farmácia. Vai lá no CAPES, pergunta se tem medicação lá completa. Está faltando um item. Está faltando um item porque não está comprando, porque não está empenhando. Por isso que está faltando o item. E o dinheiro da rubrica de assistência farmacêutica, ele é per capita, é por pessoa. O Estado manda, a União manda e o município complementa com seus 15% referente ao que a saúde determina, que a Constituição determina. Então, tem que aplicar. Se não aplicar, e o que acontece? O que acontece na questão da suplementação? Ela é mais grave ainda, porque o município aplica o valor, que é constitucionalmente obrigado, mas ele não gasta o valor, ele só aplica. O dinheiro fica na conta, depois suplementa. Então, o dinheiro ele vai tipo como se estivesse na nossa poupança. Você poupou, não gastou, sobrou para outro ano. É mais ou menos por aí. Então, eu vou fazer uma avaliação mais minuciosa dessas informações que chegaram. Eu perguntei quantas licitações foram feitas no período de 2009 até 2018. O número veio 14. Foi muita licitação feita, mas às vezes não é. Porque às vezes licita um lote de 10 medicamentos e conta com uma licitação. Ela não veio discriminada. Pode saber que é pouco. É pouco. Então, eu vou dar uma avaliada melhor nesse requerimento, que ele chegou agora à tarde na minha mão.
e vamos fazer um pormenorizado disso aqui. De repente eu vou mandar uma cópia para o Ministério Público, de repente o Ministério Público tem interesse também em se aprofundar um pouco sobre esse assunto, porque eu já discuti isso com muita gente. Quando o cidadão chega lá na farmácia e falta o remédio, ele deixa de comprar comida para comprar remédio. Ele deixa de comprar comida para comprar remédio. E muitas vezes as pessoas não sabem como que um assalariado dá conta de sobreviver, porque ele tem que comprar remédio, tem que comprar um monte de coisa. Então, se a gente já conseguir aliviar a medicação básica dele, talvez sobre alguns centavos a mais para ele poder comer um pouquinho melhor. Então, o dinheiro tem na conta, não custa nada gastar ele. Se tivesse sobrando remédio, aí não. Opa, deixa eu suplementar aqui, é o óbvio. Agora não está sobrando, está faltando medicação. Muito obrigado, gente. Próximo orador inscrito a utilizar a palavra no grande expediente, vereador Damião Bonomete. Boa noite, senhores vereadores, público presente, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Bom, semana passada e essa semana eu visitei o interior e visitei o assentamento Gaviãozinho, passei também pelo assentamento da Travessia e fiquei satisfeito com as estradas, vereador Juarez, patroladas, organizadas, que eu já morei no interior e sei o que é uma estrada ruim para os produtores rurais escoar sua safra. E tanto naquela região da Travessia, quanto aqui no Pipinuque, ali no Córrego Dantas, no Córrego da Areia, as nossas estradas, Evaristo, estão ótimas, patroladas, organizadas. Então, eu quero fazer um agradecimento ao Natalino Cassaro, o nosso secretário, o secretário de Agricultura, por gerenciar esse patrulhamento, por organizar, porque você conversa, Juarez que mora também, tem propriedade, você conversa com os produtores e eles estão satisfeitos, porque isso ajuda também na administração das suas lavouras, naquilo que eles precisam fazer e melhorar, então, a vida também econômica das suas famílias. E nessas visitas, eu entrei ali no assentamento do Gaviãozinho, primeira vez, vereadores, que eu visito aquele assentamento, 25 famílias, e fiquei triste com a situação que eu presenciei com relação às lavouras deles, e também, quando começamos a conversar, eles falaram da questão hídrica daquele assentamento. Estão passando por problemas de água, problema sério, tanto para o uso doméstico, quanto também para a manutenção das suas lavouras. O Executivo, a Secretaria de Agricultura, vem dando total assistência naquilo que eles podem. Mas por que estou falando dessa situação, neste momento ali no assentamento Gaviãozinho? Estamos em um período eleitoral. Muitos candidatos a deputado estadual, federal, estão visitando o nosso município, entrando aí no interior, nos nossos bairros, e nós, vereadores, muitos aqui, como eu, estamos apoiando muitos. Precisamos tomar cuidado em quê? Em levar esses candidatos também nessa região. Eu tive o privilégio de ir com um candidato, porque eles precisam ver, vereador Mi, a realidade do povo. Muitas vezes, não só nós, vereadores, como muitos da sociedade, apoiam candidatos, eles entram dentro do nosso município, vereador Biel, levam muitos votos, mas não conhecem o município, não conhecem a realidade da nossa cidade, na saúde, na educação, na agricultura. E os nossos munícipes votam nessas pessoas e nada fazem depois por nós. Então, ao levar esses candidatos, ao pedir voto para esses candidatos, vamos também tentar marcar reunião com eles para que eles possam ver a situação. E a partir do dia 1º de janeiro, nós temos obrigação, vereador Antônio Emílio, de bater na porta do gabinete desses deputados já eleitos, e aí falar, o senhor lembra daquela situação? Agora chegou a hora das emendas para ajudar este povo. Lá no assentamento Gaviãozinho, relataram, vieram aqui nas últimas eleições, ofereceram e nada fizeram. Estão lá revoltados. E muitas vezes nós então passamos por situações
que nos deixa até tristes, né? Então precisamos tomar cuidado. É um período propício para a gente buscar apoio também, mostrar a realidade e buscar apoio. Ter cuidado com quem nós estamos apoiando também. Porque depois passa 4 anos e a gente fica aqui nessa tribuna reclamando, mas nós também erramos. Então, eu tenho visitado muitas famílias aí, tenho também meu candidato e, com certeza, a partir do dia 1º de janeiro, se ainda estiver nessa casa, vocês podem ter certeza que eu vou visitar muito o gabinete deste que estou apoiando, porque o município, o executivo, ele precisa dessas emendas. Ele precisa do apoio, tanto do estadual quanto federal. Então, não é só no período eleitoral, é no dia a dia. Muitos projetos, como lá no assentamento, precisam de emendas estaduais, de deputado estadual, de federal, e nada mandaram até agora. 4 anos atrás, foram lá e ofereceram, prometeram a velha política. A nova política não é de promessa. A nova política é de palavra e de ação, de diálogo com o povo, mas de ação. Chega de promessas, chega de entrar dentro do município, pegar voto e não conhecer. Tem que conhecer. Meu deputado não é dessa cidade, mas conhece essa cidade que eu estou apoiando. Está andando no interior e é isso que tem que fazer. É isso que você que está nos acompanhando pelas redes sociais, prestemos atenção neste momento com aqueles que nós estamos apoiando, porque amanhã nós, vereadores, também vamos precisar do apoio. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Damião Bonomete. Último orador inscrito a utilizar a palavra no grande expediente, vereador, presidente da Comissão de Legislação e Finanças da Casa, Legislação e Justiça e Redação Final da Casa, Luciano Márcio. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aos vereadores, presidente da casa, servidores, telespectadores e internautas que acompanham nossos trabalhos. Senhores vereadores, percebo que as situações entre o poder legislativo e o poder executivo já manifesta dessa tribuna ao chefe do Poder Executivo um certo alerta. E já começa a acender um alerta partindo já do amarelo para mais, né? Porque no trânsito nós temos alguns sinaleiros lá. Quando chega no amarelo, ou você redobra a atenção para enfiar o pé e passar, ou você segura no freio e mantém as normas. Ou sai de forma aí um pouco mais agressiva para o vermelho. O chefe do Poder Executivo, a meu ver, está um pouco, não sei informar em que posição ou posicionamento neste momento. Há uma certa insatisfação de muitos vereadores aqui desta casa com o Executivo, não pela pessoa do chefe do Executivo, mas quando a casa é coordenada por falta de peso e pulso, aquela coordenação inferior vira uma zona. E o alerta que eu estou mandando é nessa zona de alguns secretários que querem fazer com o chefe do Executivo. Aos senhores detentores do mandato de prefeito, porque a comunidade elegeu foi o senhor Mário Sérgio Lubiana para coordenar o município durante os 4 anos. Mas lá nós temos chefe da Casa Civil Municipal, que manda em tudo. Nós temos secretário e secretária, que às vezes não atende os vereadores. E aí eu estou emitindo um alerta. Eu não sou de fico puxando saco de ninguém, não. O termo é correto esse daí. Então, senhor prefeito, se atenta com o que está acontecendo nesta casa direcionada ao Executivo.
Falei na semana passada sobre a situação que estava passando as agentes e os agentes de saúde do município. Aos servidores públicos em geral, quando começar a partir para cima dos senhores e das senhoras, me coloco à disposição, como sempre fiz aqui, defendendo as garis, defendendo essas pessoas importantes, que não tem um cafezinho na hora que precisa tomar um cafezinho na sala, sendo servido por outros servidores. As agentes de saúde, é sol e chuva e tudo, elas têm que manter o atendimento da sociedade, e mantém muito bem. Falei sobre a ausência dos tablets. Agora chega a informação de um procedimento contra um servidor, instauraram um procedimento contra um servidor da Secretaria de Obras. Recebi dezenas. Não pensa vocês que o meu telefone não toca, não, porque eu tenho credibilidade e tenho moral para falar dentro desse município. Recebi foi centenas de ligações e as agentes de saúde estão encorajando cada vez mais. Já vou emitir um alerta para todos os servidores. Se atentem ao assédio moral trabalhista. Dentre eles, do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 5, inciso 10, inciso 8, Código Penal, salvo engano, o 146, e por aí em diante. Se algum chefe ou alguém colocar vocês, todos os servidores agora do município, em situação constrangedora, representa contra cidadão na ouvidoria do próprio município e depois vem a esta casa e abre o procedimento, que estaremos fiscalizando, senhores vereadores, as atitudes do outro lado. Não pensa elas ou eles que a corda vai quebrar do lado mais fraco, não, porque se quebrar eu estarei empunhando a corda do lado mais fraco, porque eu estarei junto com eles. Não venha aqui humilhar servidor, não, porque nós estamos precisando levar esses profissionais dignidade, valorizar o serviço desse pessoal. Nova Venécia está grande do tamanho que está, não é só por gestão, não. É porque os trabalhadores estão aí ajudando o município, muitas das vezes, sem o seu devido reconhecimento do reajuste salarial, amparado no artigo 37 da Constituição Federal, salvo engano, no inciso 10 ou próximo aí. Agora, humilhar um servidor, quem somos nós para ter moral para humilhar um servidor no seu local de trabalho? Só esclarecendo, se constranger ao crime do constrangimento ilegal e assédio moral trabalhista. Se houver o desacato, o servidor tem a prerrogativa de autuar em flagrante qualquer um que desacatá-lo no seu local de serviço. Não vem achar aqui que Luciano Massa é burro. Sou feio e bobo, isso eu reconheço, e muito feio. Mas, com toda essa iniciativa, o que Deus me der de oportunidade e conhecimento, eu vou ajudar sempre as pessoas mais necessitadas. Pode ser rico, pode ser pobre. Vou medir o peso daquele momento da necessidade. Então, fico alerta, a insatisfação já começa a tomar um volume maior. E, senhores e senhoras, não estou aqui nesse parlamento para brincadeira. Até meus anos de vida, antes de chegar nesta casa, eu sobrevivi. Graças a Deus eu faço jus ao que eu trabalho e o que eu ganho aqui. Mas se eu não disputar nenhuma eleição mais, eu não vou passar fome, não. Não venha achar que eu preciso bajular ninguém, a não ser Deus com as minhas orações. Eu não preciso bajular e acredito que nem os vereadores. Não sou vereador, desculpa o termo, entre aspas, carregado pela a cordinha no cabresto, não. Fecha aspas. Vamos tratar pessoas como pessoas, vagabundo como vagabundo, político safado como político safado. E assim segue. E me coloco à disposição para qualquer debate ou que venha acontecendo nesse município, que nós estamos aqui preparando para isso. Mas os servidores não estão sozinhos, não. Contem comigo.
Obrigado, vereador Luciano Márcio, que foi o último orador inscrito no grande expediente. Não havendo ordem do dia na pauta dessa sessão e não havendo mais vereadores a se manifestar, passaremos para as explicações pessoais, distribuição de matérias e avisos. Reunião das comissões permanentes amanhã, a partir das 7h30, com prazo de tolerância de 5 minutos, no plenário vereador Antenor Nardoto. Atenção, senhores presidentes de comissões permanentes, para a distribuição de matérias. Projeto de lei número 61/2018. Dispõe sobre a instituição da taxa de serviço de inspeção municipal e da outras providências, de iniciativa do prefeito Mário Sérgio Lubiana, para as comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, de Educação, Saúde e Assistência, de Obras e Serviços Públicos, de Agricultura e Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença dos vereadores, do público que nos acompanhou e declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2018, às 18h07. Muito obrigado, excelente noite a todos.